É uma bênção, meus irmãos, poder estar aqui essa noite, ou estar no monte, onde era para estar nesse momento. Eu confesso que quando eu passei ali embaixo, que vi aquele poste derrubado e as luzes apagadas, eu fiquei muito triste. Pensei, meu Deus, o que vai ser de nós essa noite? Para ir para o monte não dava mais. Mas eu fiquei pensando que, até estava dizendo para o Marcinho ali orando, Deus estava me revelando assim o seguinte, o Espírito Santo me dizia, quando Jesus, ele andava na sinagoga, ele curava as pessoas, ele também não tinha energia elétrica. Quando Jesus entrou no templo e aquele homem foi chamado para frente, que tinha uma das mãos mirradas, não precisou de energia elétrica para ele curá-lo. Quando Jesus entrou no templo, naquela noite, aquela mulher encurvada, vários anos, não precisou de energia do demônio sair dela. Não precisou disso. E eu fiquei meditando sobre uma palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 5, e no verso 3. Quero que vocês abram as Bíblias para nós podermos ler juntos. Eu estava ontem à noite compartilhando essa palavra com os irmãos ali no Ministério de Louvor. E essa palavra aqui, o Senhor ele me deu na sexta-feira ao meio-dia, na qual eu estava em casa sozinho, e eu tirei um período de oração para Deus poder me dar uma palavra para eles. Mas Deus me deu uma mensagem, e eu não pude até falar tudo para eles. Eu creio que é porque o Senhor queria que você ouvisse aqui um pedacinho dessa palavra. Que diz assim, só o verso 3 do capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ora, irmãos, quando Jesus ele falou isso aqui para os discípulos em um monte que Jesus fez. Jesus tinha saído da Galileia, tinha escolhido os seus discípulos, depois dele ser tentado pelo diabo, quando ele estava no deserto, pelos 40 dias de jejum, preparando o seu ministério. Aleluia! E quando Jesus ele saiu curando as pessoas, uma grande multidão seguiu ele. Então ele subiu a um monte e ele chamou os seus discípulos com ele. E ele disse a seguinte frase para eles: todos eles eram como nós naquele lugar, naquela hora. Todos os 12 que estavam com ele, eles eram recém-pegos do mundo. Eram brutos. Ainda eram brutos. Mas Jesus, naquele momento que Jesus viu aquela grande multidão de aleijados, coxos, enfim, cego, surdo, toda a pestilência no meio daquele povo, Jesus ele olhou para aquele povo e ele pensou: é a hora de começar a trabalhar. Então ele chamou os seus discípulos em cima do morro e ele começou a conversar com eles. E ele disse, Jesus falou sobre 8 bem-aventuranças, e cada uma delas tem uma promessa. E eu quero falar para você só uma: a promessa daqueles que herdarão o reino dos céus. É essa igreja que está aqui hoje. Irmãos, Jesus chamou, eu estava contando ali para eles ontem, eu estava quase no mistério ali, mas era só uma palavra. Mas eu estava falando sobre outra bem-aventurança, não era sobre essa. Mas elas se ligam. Elas se ligam. Jesus ele falou sobre 8 bem-aventuranças, 4 delas, Jesus está falando do movimento de ir até Ele. E as outras 4, Jesus fala sobre ir para Ele. Ir para Ele e depois ir para Ele. Então Jesus chama os seus discípulos ali e diz assim para eles: olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eles não entenderam isso, porque eles não tinham ouvido falar sobre o reino do céu. Eles vinham de uma antiga lei, da lei de Moisés. Então Jesus
Ele disse, vocês não estão entendendo nada, eu vou explicar para vocês. Olha ali para baixo. Vocês estão vendo aquelas pessoas todas ali, embaixo, naquele morro? Vocês estão vendo elas lá embaixo? São pessoas enfermas, espiritualmente e fisicamente. Todas elas estão vindo atrás de ajuda. Então Jesus começou a dizer para eles, e ensinar para eles, para que eles sejam pobres de espírito. Jesus está falando no sentido seguinte, chamando os discípulos dizendo assim, você, Pedro, é capaz de chorar por algum deles? Você, Pedro, é capaz de ir lá e abraçar um paralítico daquele? É capaz de ir lá e abraçar um surdo, um endemoniado daquele? Você é capaz de fazer isso, Pedro? E ele estava falando para todos os discípulos. Jesus queria primeiro curar eles, para que eles não fossem mais como eram aqueles que estavam lá embaixo. Jesus estava dizendo, olha Pedro, olha meus discípulos, vocês precisam aprender agora que vocês vieram até mim, eu quero ensinar vocês a ir agora para mim. É essa igreja que está aqui hoje, que Deus está falando para vocês ir para Ele. Porque um dia você foi até Jesus para ser curado. Um dia eu fui até Cristo para ser curado. E no momento difícil da minha vida. Mas foi propósito de Deus. Então quando eu cheguei até Ele, que Ele me curou, assim como Ele estava curando eles ali naquele momento, assim quando eu cheguei até Ele, Ele me curou também. Em todas as áreas. Principalmente na área espiritual. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui dentro, nenhum está aqui hoje que não foi curado. E mesmo que nunca tenha sido doente. Mas sim de uma paralisia espiritual. De uma cegueira que o diabo coloca na vista do povo do mundo. E era aquela cegueira que estava naquele povo lá embaixo. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você essa noite é que Deus está preparando esta geração. É essa igreja que o Senhor está mandando, está enviando agora. Para você ir aonde? No teu vizinho, no teu trabalho. Você pode ser um missionário no teu trabalho. Você pode ser um missionário na tua rua. Você pode ser um missionário na tua casa. Você pode fazer estudo bíblico com pessoas que não entendem da palavra. Isso é fazer missão. Isso é missão. É do lado da tua casa. É com o teu amigo de trabalho. Eu trabalho numa empresa ali que quando eu cheguei ali naquele lugar, o Vitor está ali, meu patrão hoje, não tem nenhum crente lá. Nenhum. Nem eu era. Nem eu era. E quando Jesus me chamou, Jesus disse para mim agora, tu vai para mim. E eu fiquei ali dentro. Eu atendi o ir de Jesus. E hoje lá dentro, irmãos, aqueles que não são crentes, aqueles que não são, mas todos conhecem a palavra de Deus. Todos. E quando eu entrei lá, que eu não podia nem ouvir uma rádio evangélica, quando eu ouvia bem baixinho, porque senão não dava certo. Hoje, praticamente as rádios que tem lá, tocam a rádio evangélica. E o som lá, está ali o Moisés ali, ó, meu amigo de trabalho, de profissão, o Vitor, que sabe disso. E o nome do Senhor ali é glorificado. E de vez em quando você vê um glória a Deus bem alto. Mesmo que seja mundano, mas é glória a Deus. Mas é glória a Deus. E ali aquele povo agora sabe respeitar o Senhor Jesus. Mesmo que Deus ainda esteja chamando eles. Mas vai chegar um dia que eles vão para Deus. E depois de ele ir para Deus, eles vão também fazer a obra de Deus. Como cada um de nós está fazendo hoje. Adorando o Senhor. Eu agradeço a oportunidade.